todos sejam bem-vindos a mais uma TPC da Diretoria de Ensino Campinas Leste. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação da fluência em leitura nos anos iniciais. Esta TPC de 45 minutos é baseada em um curso de 30 horas oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora e pelo CAED, onde pelo menos uma PCNP, agora PEC, professora especialista em currículo, de cada diretoria nós precisávamos participar para oferecer essa formação continuada para todos os docentes. Então, nesse caso, eu e a Dilma participamos juntas e tentamos sintetizar todas essas informações, esses conteúdos do curso, para melhor preparar todos os docentes, coordenadores, para a realização da avaliação de fluência leitora. Então, hoje, a leitura em voz alta é o livro A Importância do Ato de Ler, desse autor consagrado aí, nosso patrono da educação, Paulo Freire, Paulo Freire foi filósofo, educador, pesquisador, escritor, escreveu 40 livros, artigos acadêmicos, jornalísticos, todos o conhecem aí, como nosso patrono desde 2012, nasceu em 1921, faleceu em 1997, desenvolveu diversos trabalhos, principalmente com o foco no programa de alfabetização de adultos. Então, vamos lá para a nossa leitura em voz alta. A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ler o meu mundo particular em que me movia. E até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, recrio e revivo. No texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Me vejo, então, na casa mediana em que nasci no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente. Tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis à minha altura eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço, o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto, em cuja percepção me experimentava, e quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber. Se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relações com os meus irmãos mais velhos e com os meus pais. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, o do sanhaçu, o do olha para o caminho quem vem, o do bem-te-vi, o do sabiá, na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos, os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins,
no corpo das árvores, na casca dos frutos, na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em momentos distintos, o verde da manga-espada verde, o verde da manga-espada inchada, o amarelo esverdeado da manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura, a relação entre estas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e o seu gosto. Foi nesse tempo, possivelmente, que eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a significação da ação de amolegar. Daquele contexto fazia parte igualmente os animais. Os gatos da família, a sua maneira manhosa de enroscar-se nas pernas da gente, o seu miado de súplica ou de raiva, Jolie, o velho cachorro negro de meu pai, o seu mau humor toda vez que um dos gatos incautamente se aproximava demasiado do lugar em que se achava comendo e que era seu, estado de espírito, o de Jolie, em tais momentos completamente diferente do de quando quase desportivamente perseguia, acuava e matava um dos muitos timbus responsáveis pelo sumiço das gordas galinhas de minha avó. Daquele contexto, o do meu mundo imediato, fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem dos mais velhos, expressando suas crenças, os seus gostos, os seus receios, os seus valores. Tudo isso ligado a contextos mais amplos que do meu mundo imediato e de cuja existência eu não podia sequer suspeitar. Então, esse livro aqui, A Importância do Ato de Ler, tem vários relatos de vida do Paulo Freire, que é muito interessante, uma leitura muito gostosa. E fica aí a indicação, né? Então, nosso cronograma de aplicação de 2022, que foi apresentado aí pela equipe da SEDUC. O público-alvo vai ser do segundo ano do ensino fundamental na rede estadual e rede municipal. Terceiro ano e sexto ano do ensino fundamental apenas na rede estadual. Então, a rede estadual vai ter a avaliação de fluência leitora para os segundo, terceiros e sextos anos. Bem, a previsão da data de início é dia 15 de agosto e a previsão da data de conclusão é no dia 29 de agosto. A data será divulgada oficialmente posteriormente, né, depois de comunicados e circulares emitidas aí pela assessoria com base nos boletins da SEDUC Copet. Por que avaliar a fluência em leitura? Então, nós temos aqui que a BNCC aponta para a necessidade de se envolver instrumentos avaliativos que contemplem os 4 eixos norteadores para o ensino de língua portuguesa. Um desses eixos, né, seria aí a leitura e a oralidade. E logo a fluência leitora faz essa interface com a relação com o eixo leitura e oralidade. Nós sabemos que alguns leitores podem ser capazes de decodificar, mas não terem uma leitura fluente por não o fazerem de forma automática, né, de modo automático. Pouca fluência resulta em uma leitura com baixa compreensão ou mesmo sem qualquer compreensão do que se lê. Vamos contextualizar a avaliação de fluência em leitura, né? A fluência já é foco de instrumento avaliativo em países como os Estados Unidos, Portugal, a França. Então, a Fundação CAED da Universidade Federal de Juiz de Fora estabeleceu parceria com o Escritório de Avaliação de Estudantes do Ministério da Educação da França, objetivando formular instrumentos avaliativos para mapear as dificuldades de nossos estudantes quanto à aquisição do código alfabético de língua portuguesa. Bem, agora vamos analisar a estrutura, né, dos elementos avaliativos por série, que tem diferença. Lá no segundo ano, nós teremos 60 palavras,
40 pseudopalavras. Um texto narrativo de complexidade 1. No terceiro ano, nós teremos 80 palavras, 60 pseudopalavras e um texto narrativo de complexidade 2. E no sexto ano, 100 palavras, 80 pseudopalavras e um texto narrativo de complexidade 2. O que seriam essas pseudopalavras? As pseudopalavras são palavras sem correspondência de significado, centrando-se exclusivamente nos processos fonológicos, desculpem. E as pseudopalavras têm um quantitativo menor. Observem que são sempre 20 a menos. Ó, lá no segundo ano, 60 palavras, 40 pseudopalavras. Então, 20 a menos, né? No terceiro, a mesma coisa. 80 palavras, 60 pseudopalavras. Então, um quantitativo menor de pseudopalavras. E por quê? Pois a ausência do significado, né, que as pseudopalavras não têm esse significado para as crianças, ela implica em um maior gasto de tempo para a sua decodificação. É muito interessante também conversar antes com os estudantes, explicar que tem um grupo de palavras e um grupo de pseudopalavras, que são as palavras inventadas, aí sem significado, e o texto. E explicar como que vai ser feita a avaliação também, né? A importância da leitura em voz alta pelo estudante, explicar todos esses detalhes até para acalmá-los na hora de fazer essa atividade que é simples, né? Tranquila. Vamos lá. Então, quais são os instrumentos da avaliação? Por que a leitura dessas palavras? Essas palavras foram escolhidas com base na extensão, na tonicidade, na complexidade silábica, na familiaridade que a criança pode ter com essa palavra, as correspondências regulares e irregulares, né? Até a falta de familiaridade, como nós vimos, a falta de familiaridade com a palavra pode garantir aí a avaliação fonológica, né, dos processos fonológicos. Com base na avaliação de fluência em leitura do ano passado, lá de 2021, nós tivemos os seguintes dados. O sexto ano teve 6% de estudantes pré-leitor, 66% de alunos no leitor iniciante, e 27% de leitores fluentes. No terceiro ano, nós tivemos 34% pré-leitor, 52% leitor iniciante, 14% leitor fluente. E no segundo ano, 63% pré-leitor, 31% leitor iniciante e 5% leitor fluente. Vamos analisar agora um pouco mais sobre a avaliação de fluência na alfabetização. O que é a fluência em leitura? O leitor fluente, ele precisa ser capaz de decifrar aquilo que está escrito e, ao mesmo tempo, produzir sentido para aquilo que está lendo. Então, é para além de decifrar, é saber fazer sentido, produzir sentido. Isso sim é a fluência em leitura. Então, vemos aqui, né, que o leitor precisa reconhecer letras, palavras, frases, textos, localizar informações menos ou mais explícitas, realizar inferências de alcance e níveis de complexidade variados e reconhecer recursos expressivos empregados no texto. Bem, os aspectos que compõem a fluência. Nós temos aqui a precisão. O que seria a precisão? Precisão é a capacidade de identificar corretamente as palavras escritas, de modo que os sinais gráficos, os grafemas, sinais gráficos, os grafemas, né, sejam convertidos posteriormente em sinais sonoros, que aí sim são os fonemas. Então, isso que seria a precisão. Em seguida, nós temos a velocidade ou automaticidade, que nada mais é do que a rapidez com que a leitura é efetuada, quando a gente faz aquela leitura que desliza durante o texto, né?
E por fim, né, a prosódia. A prosódia se refere aos aspectos tônicos e rítmicos, né? Então, por exemplo, estou fazendo a leitura de um texto. A entoação interrogativa, quando eu faço uma pergunta, tem relação com a prosódia. Ou então imperativo, quando eu faço uma exclamação, né? Uma ordem, um pedido. Então, tudo isso tem relação com a prosódia. Isso mostra que a prosódia depende da compreensão na relação com os sinais de pontuação na hora da leitura. Aqui, né, nós vemos que na avaliação da fluência, a criança ela é convidada para ler pseudopalavras, como nós já vimos anteriormente, e uma pequena narrativa sobre o que deverá responder algumas perguntas sobre o enredo. Então, nós temos palavras, pseudopalavras e as pequenas narrativas. Cada uma dessas tarefas tem o tempo de 60 segundos, que seria 1 minuto, né? E é necessário observar, né, aqueles estudantes que estão lendo sem embaraço, sem dificuldades, sem tropeços, seriam aí os leitores fluentes, né? Os demais, nós precisamos analisar se está no nível de pré-leitor ou leitor iniciante, qual que é o perfil do nosso aluno. Agora, sobre as etapas da avaliação de fluência em leitura. Todas essas etapas foram explicitadas no curso do CAED, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que nós realizamos, eu e a Dilma, né? Então, são 3 tarefas de leitura oral. A primeira tarefa é a leitura do conjunto de palavras dicionarizadas, que são aquelas palavras existentes no dicionário, né? Essa leitura é observada por rotas fonológicas e lexical. Isso, né, observando também se a criança conhece a palavra por memorização ou se ela realiza realmente a leitura. A segunda tarefa é o conjunto das pseudopalavras, as palavras inventadas. Nessa tarefa, a leitura é observada pelo aspecto fonológico, já que não há um envolvimento da memorização na leitura da palavra. E, por fim, a terceira tarefa, que é a leitura das palavras dentro de um contexto, a utilização de um texto curto, uma narrativa ficcional que mescla vocabulários de diferentes classes gramaticais em estruturas sintáticas diversas. Vamos conhecer aqui o modelo de algumas avaliações. Esse daqui é um modelo, um exemplo, não quer dizer que vai ser igualzinho assim na hora da avaliação de fluência em leitura, né? Vai ser igual a quantidade de palavras vai ser igual. Então, aqui, ó, no segundo ano, quadro de palavras com 60 palavras, que nem fama, rosa, salada, moço, cebola e assim por diante. E o quadro de pseudopalavras, que nós temos aí 40 pseudopalavras, que nem Larena, Boteja, Fisa, Nanibe, Geza. Então, são palavras aí não dicionarizadas. E um texto narrativo de complexidade 1. Então, observem aí que tem esse texto também. No terceiro ano, nós temos um pouco mais de palavras do que no segundo, né? Então, 80 palavras, que nem xarope, raro, morada e assim por diante. E 60 pseudopalavras, que nem laze, salimo e assim por diante. O texto, aí já é um texto um pouquinho mais complexo. É um texto narrativo de complexidade 2 para o terceiro ano do ensino fundamental. E no sexto ano? No sexto ano, nós temos 100 palavras, né? Então, aí, ó, que nem pedaço, cola, mato, beleza, tapete e assim por diante. E 80 pseudopalavras. E o texto narrativo de complexidade 2, só que um pouquinho mais complexo do que aquele que eu mostrei anteriormente lá para o terceiro ano. Vamos entender o que seriam esses textos, essas complexidades dos textos, né? Então, no caso do texto de nível de complexidade 1, é um texto curto com até 10 linhas em média,
uma síntese simples, períodos curtos, coesão simples, com retomadas referentes a referentes próximos por referenciação, então uso de pronomes pessoais do caso reto, reiteração ou repetição ou sinônima, né? Léxicos mais próximos à coloquialidade, então nós temos uma linguagem mais coloquial no texto de complexidade de nível 1, temática da vida cotidiana ou familiar, uma estrutura convencional canônica e bem marcada, a tipologia, normalmente narrativa, lendas, narrativas de literatura infantil, mini-conto, fábulas, que nem nós vimos aqui, ó, do segundo ano, que é o único aí de nível de complexidade 1, lembrando que terceiro e sexto é nível de complexidade 2, no segundo ano tem essa história aí do cavalo Pingo, né? Então, observem, vou ler só as duas primeiras linhas e vocês já vão perceber que é um nível de complexidade 1. Pingo é um cavalo bonito e importante. É o cavalo da professora. Depois do café da manhã, professora e Pingo vão juntos para a escola. Então, olha só, nível de complexidade 1. Nós percebemos essa relação aí com os pronomes, os períodos curtos, tudo bem marcado, uma linguagem mais coloquial, né? Uma narrativa da literatura infantil um pouco mais curta. Agora, vamos falar sobre o nível de complexidade 2. Opa, aqui. Então, o nível de complexidade 2, que é o texto apresentado aí para os alunos do terceiro e sexto ano, são curtos ou médios, de 10 a 15 linhas aproximadamente. A síntese um pouco mais complexa, então média de 2 linhas com alterações na estrutura sintática canônica. Coesão um pouco mais complexa, com retomadas por meio de elipse, pronomes oblíquos e relativos. Léxico mais usual ou mais formal, com estratégias de facilitação do discurso. Estrutura convencional canônica, temática familiar e a tipologia prevista é uma narrativa. Então, vamos ver aqui, ó, lá do terceiro ano. Olha só. Então, frases um pouco mais longas. Vamos ver a primeira aqui, ó. Toda noite o macaquinho passava para a cama do pai e ficava mexendo, e pulando, e dando chute, e não deixava o pai dormir. Então, a gente vê aqui uma complexidade maior. E no sexto ano também, né? Opa, aqui, no sexto ano. Então, ó, eram 2 primas que iam sempre juntas a todo lugar. Lerdinha a lesma e Caroline o caracol. Carol para os amigos. Então, a gente vê uma complexidade um pouco maior nesses textos. Por isso, a complexidade de nível 2, né? E depois de realizar toda essa avaliação, o que nós vamos fazer com os resultados, né? Então, nós precisamos analisar os perfis de leitores e as práticas leitoras. Como fazer o nosso estudante avançar na sua prática leitora, né? Como saber qual perfil de leitor o meu aluno é? Não está, né? Porque ele sempre vai poder avançar. Bem, então, os 3 perfis de leitor. Quando o professor ele afirma, na minha sala tenho estudantes que já leem pequenos textos, outros que só leem palavras e outros que estão começando agora a identificar algumas sílabas, ele está, na verdade, definindo perfis de leitores. A seguir, estão apresentados aí os 3 perfis de leitor e é possível estabelecer estratégias pedagógicas para pensar aí no avanço de cada perfil de leitor. Então, primeiro, né, pré-leitor. Ainda não se apropriaram dos princípios que organizam o sistema alfabético de escrita. O pré-leitor ainda não venceu o desafio relacionado à decodificação das palavras escritas e, por essa razão, ainda não lê oralmente. Considerando-se como métrica o tempo de 60 segundos, 1 minuto, leem aproximadamente 10 palavras dicionarizadas em uma lista de 60 palavras.
ou, né, 5 pseudopalavras em uma lista com 40 pseudopalavras. Geralmente, o pré-leitor, né, os estudantes que estão no nível pré-leitor, não conseguem ler sequências textuais e sua precisão, assertividade de leitura encontra-se abaixo de 90%. Também se encontram neste perfil estudantes que conseguem ler uma ou outra palavra isoladamente, porém de modo silabado, com excesso de pausas e diversos desvios no que se refere à relação entre grafemas, as letras, e fonemas, os sons. Bem, o pré-leitor é um pouquinho mais complexo aí do que apenas isso. Nós temos os 5 níveis para o perfil pré-leitor. Aí vocês vão me perguntar, mas Tamires, aqui eu tô vendo 6, mas o primeiro praticamente não conta, porque o primeiro é quando o estudante não realizou a leitura, né? Agora vamos ver do nível 2 em diante, como que é essa complexidade. O nível 2, o estudante disse letras, sílabas ou palavras que não constavam no item. Então, falou alguma palavra ou alguma letra que não está constando ali, né? Não é aquilo que está escrito. Esse estudante não consegue relacionar a sonoridade da letra, sílaba ou palavra aos grafemas, né? E no nível 3 de pré-leitor? O nível 3 de pré-leitor, o estudante nomeou letras isoladas ao tentar ler as palavras constantes no item. Esse estudante já consegue relacionar a sonoridade das palavras à sua representação gráfica, mas ainda realiza uma leitura individual de cada elemento do código alfabético dentro de cada palavra, realizando uma soletração. O nível 4, o estudante omitiu, substituindo ou inseriu fonema ou sílaba nas palavras constantes no item. Lá no nível 5, o estudante silabou ao realizar a leitura, né, das palavras constantes no item. Esse estudante consegue ler algumas palavras isoladas, porém, como isso exige muito esforço, só o faz de modo muito lento ou silabando. E, por fim, o estudante nível 6 do perfil pré-leitor, o estudante leu corretamente até 10 palavras e 5 pseudopalavras constantes no item. E o que eu posso fazer para o pré-leitor avançar, né? Então, esse grupo de estudantes pré-leitor, para avançar, nós precisamos aí oferecer atividades relacionadas às etapas iniciais do processo de identificação dos valores sonoros das letras e do modo como elas se organizam na formação de palavras e de como elas se organizam sinteticamente nos textos. Vamos lá de uma forma mais prática. Em sala de aula, nós podemos trabalhar os textos que tenham rimas e aliterações para que os estudantes percebam a sonoridade das palavras, né? Então, poesias, quadrinhas, parlendas, tudo isso. Sejam lidos poemas para as crianças, apresentando o texto escrito, apontando as palavras do texto à medida em que se lê, então vai lendo e apontando assim para a criança, né? Assim os estudantes se dão conta das relações entre fala e escrita e da semelhança sonora das rimas. E aqui, né, segundo o curso de fluência leitora oferecido pela Universidade Federal de Juiz de Fora, o que eu ainda posso fazer para o pré-leitor avançar? Então, utilizar trava-línguas, parlendas também, pois são textos de tradição popular, bastante adequados às atividades de leitura com estudante com um perfil pré-leitor. Como são, em geral, textos de memória, os estudantes podem recitá-los e, ao fazê-lo, observar o modo como são escritos, então ler sem saber ler, né? E trabalhando isso com a criança. Que sejam lidos livros de literatura infantil produzidos com o objetivo de contribuir com o processo de alfabetização. Em geral, são textos curtos e compostos por sílabas simples, né? E podem ser lidos
primeiro pelo professor e depois pelo aluno. Então, aí, né, a importância da leitura em voz alta pelo professor também. Bem, e o que mais, né? O que mais que eu posso fazer para o meu aluno que está no nível pré-leitor avançar? Que sejam lidos diversos tipos de textos literários mais extensos, lidos pelo professor, né? Que constitui como um modelo de leitor para os estudantes. Então, um professor, ele é um exemplo de leitor, ele é um modelo. Então, quanto mais livros ele lê, com uma maior variedade de gêneros textuais para os alunos, mais propicia essa curiosidade, esse interesse pela leitura. E o leitor iniciante? Os leitores iniciantes apropriaram-se das regras que organizam o sistema de escrita alfabética, mas ainda apresentam dificuldades com base ortográfica. Considerando-se aí uma métrica do tempo de 60 segundos, 1 minuto, esses leitores iniciantes leem aproximadamente 11 ou mais palavras, da lista de 80 palavras. 6 ou mais pseudopalavras dessa lista de 60 pseudopalavras. Bem, então aqui, o leitor iniciante. Apesar de conseguirem ler um maior número de palavras ou pseudopalavras, a precisão da leitura, a assertividade desses estudantes ainda encontra-se abaixo de 90%. Na leitura de textos, os estudantes apresentam um padrão de leitura semelhante ao observado em relação à tarefa de decodificação de palavras e pseudopalavras. Então, uma leitura lenta, pausada e muitas vezes ainda silabada. Então, esses leitores iniciantes já venceram o desafio da alfabetização inicial, mas precisam desenvolver maior fluência em leitura e, principalmente, melhorar a dimensão prosódica. Ou seja, o que é essa dimensão prosódica, né? Observar as entoações, sinais de pontuação, que contribuem para a construção do sentido para o que se lê. Principalmente aí em texto, né? Saber fazer uma entoação adequada, demonstrar que os sinais de pontuações servem para fazer muito sentido para o texto. Então, o que fazer com o leitor iniciante? O que eu posso fazer para o meu aluno que tem o perfil de leitor iniciante avançar? Bem, aqui nós temos que é importante trabalhar com contato com textos sintaticamente mais complexos, extensos, para que adquiram o que chamamos de fôlego na leitura. Então, de uma forma mais prática, né, os estudantes precisam ser incentivados a planejarem atividades de escrita, e eles devem planejar sua leitura oral, né? Então, estudar para a leitura. A primeira etapa da leitura oral seja iniciada, né, silenciosamente. Então, na primeira etapa, o aluno vai ler silenciosamente. Por que essa leitura silenciosa? Para esclarecer suas dúvidas sobre palavras desconhecidas. Então, as palavras que não conhecem, eles podem buscar o significado, observar a pontuação do texto, né? Então, tudo isso é muito importante aí na leitura silenciosa. Então, um estudo antes de realizar a leitura. A segunda etapa da leitura oral é preciso que ela seja feita pelo professor, considerado aí o leitor mais experiente. Assim, os estudantes conseguem observar os aspectos prosódicos do texto. Então, qual que é a entoação da professora na hora que lê, como que ela se apropria aí dos sinais de pontuação para fazer sentido nessa leitura. A terceira etapa da leitura oral precisa ser feita pelos estudantes em voz alta. A leitura pode ser feita cada vez por um grupo de estudantes. Reflita-se com os estudantes sobre o desempenho deles em leitura. O professor pode gravar a leitura do estudante, né? Então, gravar aí um áudio e posteriormente reproduzir a gravação para que os estudantes avaliem seu desempenho
especialmente no que se refere aos aspectos prosódicos do texto. Como que tá, né, essa questão de compreender os sinais de pontuação, a importância deles aí no texto, né? Bem, agora vamos ver um pouquinho sobre o leitor fluente. Então, os alunos que têm o perfil de leitor fluente, eles leem textos com vocabulário e estrutura sintática mais complexas, uma maior extensão, né? Então, tendo em vista seu nível de escolarização, os textos podem ser lidos sem respeito à pontuação ou sem entonação, comprometendo a compreensão do seu conteúdo. Então, aqui podemos ver, né, que podem ser considerados já alfabetizados, mas ainda não proficientes em leitura, uma vez que a proficiência é uma característica de leitores que não apenas localizam as informações na superfície textual, mas são capazes também de realizar inferências com base no que lê, né? Então, é muito além de realizar a leitura, a decodificação de palavras, é preciso compreender o que se lê. Então, essa compreensão global do texto está relacionada também com a proficiência leitora. Então, muitas vezes nós temos alunos que são leitores fluentes, mas não proficientes. Vamos lá. Considerando a métrica do tempo de 60 segundos, 1 minuto, eles leem textos narrativos ficcionais, por exemplo, que mesclam estruturas morfossintáticas variadas, com uma extensão de 150 a 180 palavras, lidas com precisão superior a 90%, então acima de 65 palavras corretas. Vamos lá? Aqui. E o que eu posso fazer para aprofundar os saberes do meu aluno que está no perfil leitor fluente, né? Então, as atividades para esse grupo de estudantes devem incluir práticas de leituras bem variadas, contemplar variados gêneros textuais. Estudantes com esse perfil provavelmente já dispõem de condições mínimas para utilizar a leitura como fonte de aprendizagem, ou seja, provavelmente já dispõem de condições de ler e compreender textos variados, extrair deles informações relevantes. Então, dessa forma, o que eu posso fazer para o meu aluno aprofundar saberes? Os textos tragam curiosidades científicas e outros temas relacionados a diferentes áreas de conhecimento. Então, trabalhar aí com textos de divulgação científica. Esses estudantes que já estão no perfil de leitor fluente podem ser bons modelos de leitores para os demais estudantes. Lembrando, né, que sempre aprendemos com o outro. Bem, vamos lá. É preciso que seja feita a seleção de textos que desafiem os estudantes, né? Uns textos um pouco mais complexos. Situações que motivem a aprendizagem, como, por exemplo, a simulação de apresentação de um telejornal, sendo que isso favorece, né, um maior desempenho na fluência em leitura, especialmente porque, nesse caso, os aspectos prosódicos cumprem um papel importante, a entonação certa para dar uma determinada notícia, né? E o professor pode gravar vídeos das atividades de leitura em voz alta e discutir a atuação dos leitores com a sua turma. E no curso aqui, né, do CAED sobre a fluência leitora, pensando mesmo no que fazer com os resultados dessa avaliação em fluência leitora, é essencial ressaltar aqui que todos os estudantes, né, precisam de atividades como incorporar a atividade de leitura à rotina da turma. Então, a leitura em voz alta pelo professor, a leitura feita pelo aluno silenciosa, leitura em voz alta pelo aluno. É muito importante que os alunos leiam, né, tenham um contato com a leitura. Disponibilizar materiais de leitura e tempo para a exploração dos estudantes. Então, colocar aí um tempo na rotina para que os estudantes observem, manipulem materiais de leitura, possam escolher as leituras, né, fazer leituras.
explorar momentos de leitura significativos em sala de aula. Vamos deixar aí um momento para leitura na sala de aula mesmo. E aí, já tenho esses resultados, conheço o perfil de leitor do meu aluno, o que eu vou fazer? Mapeamento dos estudantes, né? O cruzamento entre os resultados da avaliação de fluência, as observações realizadas pelo professor em sala de aula e as expectativas de aprendizagem para esta etapa da alfabetização possibilita criar um mapeamento da leitura e do processo de alfabetização dos estudantes. Para tanto, é preciso elaborar um bom diagnóstico para planejar ações específicas. E vocês vão me perguntar como elaborar esse bom diagnóstico. Então, aqui, ó, diagnóstico de leitura. Com base no diagnóstico, é possível pensar em atividades que contribuam para os estudantes que se encontram no nível pré-leitor ou leitor iniciante para serem estimulados a melhorarem, né, e avançarem no processo de leitura. Como eu acabei de citar, né, a gente viu lá qual que é o perfil de pré-leitor, leitor iniciante, quais atividades podem estimulá-los a avançar. Bem, e como, né? Como avançar? Sempre propiciar aos nossos estudantes ações diferenciadas. Então, em uma mesma atividade de leitura, podem ser direcionadas ações diferenciadas. Essas ações possibilitam que estudantes com desempenhos diversos possam se beneficiar dependendo do tipo de mediação que se propõe e a forma como elas serão conduzidas. Isso a gente vê muito, né, nos cursos. Por exemplo, quem já fez o curso aí do Letra e Vida, vê que existem diferentes propostas de leitura. Nós estudamos isso também em obras como da Kátia Bracklin, né, leitura compartilhada, o que seria a leitura colaborativa, leitura em voz alta, leitura programada, né? Então, tudo isso é importante estudar e revisar para estimular ainda mais nossos estudantes. Por fim, nós temos um roteiro de leitura e interpretação dos resultados da avaliação. Deixei aqui um drive com modelos de roteiros para vocês. É só clicar, vai estar aqui na descrição desse vídeo também. Para saber mais, nós temos aí nosso referencial bibliográfico, né? Então, está aí todo o material que foi estudado no decorrer desse curso e no decorrer também dos estudos para conseguir elaborar essa ATPC de 45 minutos para vocês, né? Um forte abraço a todos e desejo a todos aí uma ótima semana.